Eu lembro, gente, que quando eu trabalhava com moda, eu trabalhava numa empresa de moda no Rio, aqui no Rio, no estilo. E um dia eu tava lá trabalhando, né, tive uma reunião, e aí eu saí, fui no banheiro. Normal, rotina, tudo, e lá tinha um espelho grande, assim, né? Sabe quando você entra num lugar que tem um espelho e de repente, quando você olha para sua imagem, você é surpreendido ali pela sua própria imagem, é como se alguma coisa te trouxesse de volta ali a consciência, te tirando ali de algum piloto automático. Então eu tive essa sensação, né, de que a minha imagem ali no espelho tivesse me questionando: é você mesmo essa? É esse caminho mesmo que você quer para sua vida? E aí eu fiquei ali com aquela sensação, né, foi muito rápido, mas foi como se tivesse meio que três de mim ali. Uma que estava me olhando no espelho, a outra que estava refletida, e uma terceira olhando ali para aquela situação, para aquele diálogo ali de consciências. Claro que não foi uma voz literal nem nada, mas foi uma sensação desse tipo. Aliás, se você já teve uma sensação assim, né, desse tipo, coloca aqui para mim nos comentários, que é para eu entender que esse assunto de repente pode continuar por aqui. Então, por que eu estou trazendo para você essa historinha? Porque tem momentos na nossa vida, e eu não sei se você está passando por algum momento desse, mas se estiver, fica aqui comigo, porque são momentos em que tudo parece sair do lugar. E eu quero falar um pouquinho disso, né? Momentos onde a gente fica sem chão, fica tudo bagunçado, a vida fica incerta, a gente se vê ali insegura, é um trabalho ali que de repente a gente gostava muito, é um relacionamento que a gente gostava bastante, estava ali com aquela pessoa, de repente a coisa começa a ficar meio esquisita, e a gente fica ali sentindo que tem que tomar uma decisão, tem que mudar alguma coisa, mas a gente não sabe muito bem o que, não sabe se é a gente que tem que mudar, não sabe se é a situação externa que tem que mudar, e a gente fica ali num caos, a gente fica ali naquela bagunça meio perdido. Então, quando isso acontece, é um momento que a gente olha ali para a nossa rotina, para a forma como a gente vem vivendo, e a gente pensa coisa do tipo, assim, eu já fui mais organizada, eu já tive mais brilho nos olhos para fazer isso aqui, eu já fui melhor, já fui mais comprometida, já soube mais o que fazer, enfim, vem mil autocobranças dentro da gente, ou até no meu caso, né, a cobrança que eu tinha comigo mesma naquele momento, que eu trabalhava naquela empresa, era como é que eu tô me esquecendo das coisas. Eu esqueci, como é que eu esqueci de ligar para aquele fornecedor? Nossa, como é que eu esqueci de responder aquele e-mail? Eu estava esquecendo pequenas coisas, isso não era normal para mim, né? Então eu cheguei a procurar ajuda médica, porque aquilo me incomodou de um tal jeito que eu falei, não, vamos ver o que está havendo aqui. E naquele momento, uma das coisas que me pegou assim foi quando eu ouvi do médico: o seu trabalho, você ainda gosta dele? Ainda faz sentido para você? E aí foi nesse momento ali que aí sim eu comecei a repensar, a cair em mim, porque, verdade, na minha experiência, se alguma coisa dentro da gente começa a perder o sentido, o corpo ele vai manifestando isso de alguma forma, ele vai sinalizando isso pra gente se a gente tiver ali a percepção para poder detectar. E é justamente nesse momento que muita gente pode ter ali um sentimento de fracasso, um sentimento de falha, um sentimento de derrota. Então, se você está vivendo isso agora na sua vida, se você já viveu isso, eu queria te trazer um outro ponto de vista, que de repente pode trazer ali alguma clareza para você, ou pelo menos uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de pensamento. Então, o que eu penso? Isso não é fracasso, né? Isso não é falha. Não é você que está errada ali na sua vida, e eu vou trazer um ponto de vista um pouco mais espiritual, tá, para esse processo, que funciona muito para mim. Então, quando isso acontece, é porque a gente está ali numa estrutura de vida que não está mais servindo a gente, sabe? Quando a estrutura de vida mais antiga, aquela que a gente vem vivendo, começa a não encaixar mais naquela pessoa que a gente vem se tornando, e aí isso indica que em algum ponto você mudou. Isso indica que em algum ponto aquele sistema que estava ali bonitinho, que estava funcionando, né, sob medida para você, aquilo já não encaixa mais tanto,
em quem você é agora, né? Igual criança, né, que quando cresce começa a mudar, ali o sapato fica apertado, a roupa já não veste tão bem, não é a criança, né, que tem culpa ali de estar mudando, é o sapato ali, a roupa que precisa ser ajustado. E isso é um caos em algum momento, mas é um caos que serve que precede a uma organização. É uma desorganização a serviço de uma evolução. Isso é absolutamente normal, gente, na nossa jornada humana. E nós estamos aqui, gente, e eu acredito nisso, que nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta onde a gente está ali de passagem para justamente que é para a gente evoluir, que é para a gente mudar, que é para a gente aprender, que é para a gente crescer, para a gente sair daqui pelo menos um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? A gente não está aqui num resort de boa, assim, enfim, para a gente crescer, a gente está vivo, né? Então a gente está sendo deparado ali a cada dia, a cada momento com oportunidades de evolução. E o conflito que acontece, ele vem justamente quando a gente está ali tentando decidir, tentando performar, tentando se relacionar, produzir, a partir de uma identidade que ela não existe mais, que mudou. Então, dentro dessa minha visão espiritual, esses momentos, eles não são erro, eles não são fracasso, eles são simplesmente transições de consciência, né? Atualizações do nosso sistema, se a gente pode falar assim, né, de uma forma mais prática. E existe uma imagem, uma ideia muito simbólica que eu gosto de trazer para isso, que é a da Bíblia, que é não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Ou seja, nenhuma consciência nova ela vai nascer dentro de uma estrutura antiga sem gerar ali alguma tensão, né, alguma crisezinha em algum momento. Até no Enneagrama, gente, no acompanhamento que eu faço, eu vejo isso acontecer, né? Quando o ego ele começa a se desorganizar, e muita gente chega ali para mim dizendo, ai, eu tô perdida, eu acho que eu tô piorando até, só que muitas vezes não, muitas vezes é o contrário, é o sistema antigo dela que está perdendo força para que justamente alguma coisa possa ser ajustada, para que ela possa crescer, para que ela possa melhorar. Então o Enneagrama ele tem esse processo, né? A gente se identifica para depois se desidentificar, a gente mapeia ali a personalidade, você é tipo 2, você é tipo 3, que é para a gente poder ir além, para evoluir, para a gente entender como que funciona ali os nossos mecanismos, para a gente não precisar mais ser vítima, né, para não ser marionete ali da nossa personalidade. A gente tem outras escolhas, mas a gente precisa entender o que está acontecendo primeiro. Então aí nesse momento de vida, né, do caos, aquilo que de repente te movia, e que dependendo de cada tipo de personalidade pode ser uma coisa diferente, pode ser controle, pode ser performance, pode ser essa busca por atenção, por agradar, por provar valor, por buscar a perfeição, por buscar a paz, enfim, seja lá o que for, aquele mecanismo começa a não funcionar tão bem, né? E por que isso acontece? Porque a vida, gente, ela pede que a gente se reaproxime da nossa luz, que a gente cresça, que a gente frutifique, que a gente recupere as nossas virtudes, que a gente viva em virtude. E esses momentos da vida de porta estreita, digamos assim, de provas e expiações, de provações, servem para o nosso crescimento espiritual, e servem muito. E no meu caso, eu acredito que serve também para reparação de vidas passadas, de coisas que a gente deixou em aberto. E esses momentos, eles dão medo mesmo, né? É natural que dê. Porque a gente tem, gente, aqui, né, na matéria, que enquanto humanos, a gente tem um bichinho chamado ego. E o ego, ele prefere 1000 vezes ali uma dor conhecida do que algo novo que ele ainda não sabe o que é, não sabe como lidar. Então, quando você olha para a sua vida ali e pensa, ai, eu não tô rendendo, ai, tá tudo errado, ai, eu não sei mais o que fazer, ai, eu perdi alguma coisa, ai, eu tô atrasada na vida. Talvez você não tenha perdido nada, talvez você esteja ali justamente onde você tem que estar, que é esse lugar entre versões, que é esse lugar de transformação, de metamorfose ali, e o seu ego com isso tudo, ele fica desconfortável, né? Ele tá se sentindo ameaçado ali. Ele tá ali meio que entre a identidade sua, que já morreu, e aquela que ainda não sabe dizer muito bem quem é.
E esse intervalo, ele é sim esse lugarzinho ali desconfortável, ele é esse lugarzinho ali mais escuro, mais instável, só que é justamente ali nesse lugarzinho que a vida vai reorganizar tudo em outro nível. E a gente pode ver isso também em situações simples, em situações do cotidiano, e é bem mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, sabe aquele dia, né, eu tô trazendo esse exemplo porque foi o que aconteceu comigo, aquele dia que você, início de ano, aí você fala, vou reorganizar a vida, e eu fui fazer isso, vou começar pelo meu armário, e aí, peguei, né, abri a porta do armário ali, já tava ali meio bagunçadinho e tudo, fui tirando as coisas, né, aí adivinha, né, parece que cresce ali, você não entende como é que aquilo ali cabia dentro do armário. E aí eu lembrei, né, nesse momento, como isso é parecido com o nosso processo, né, de viver a vida. A coisa tem que... acontece aquele caos para que depois a gente possa arrumar. E aí eu fiquei ali, né, com aquelas coisas, em 5 minutos eu tava ali, meu Deus, né, o que eu faço com isso tudo? Tava ali sentada no chão, né, cercada de coisas, olhando para tudo, porque tem coisas ali que eu usava, tem coisas que eu usava, mas não queria mais, tem coisa que eu não usava há muito tempo, tem coisa que tava ali, mas eu também não queria jogar fora, e tem coisas ali que eram de uma outra versão minha, de uma outra identidade minha, uma época minha, que já não conversava mais com quem eu tô agora. Então, existe toda ali uma reflexão ali em cima de cada coisa, né? E é esse momento que acontece, é esse processo que acontece também, numa escala mais profunda, com a nossa vida. Às vezes tinha coisa ali que eu nem lembrava mesmo porque é que ainda estava ali, assim como a gente se questiona, nossa, eu nem sei mais por que é que eu estou nesse trabalho, nossa, eu nem sei mais por que é que eu estou com essa pessoa, eu nem sei mais por que é que eu ajo dessa forma. E aí começa a coisa a se desorganizar para poder ser reconstruída. E na nossa rotina ali espiritual, a gente pode citar esse exemplo também, a gente pode enxergar isso. A pessoa está ali seguindo uma rotina espiritual, de leitura, de meditação, de oração, enfim. E aquilo funciona por muito tempo. E isso aconteceu comigo também. Até que chega uma hora ali que a coisa não flui, e aí a gente pensa, caramba, eu tô desconectada espiritualmente. Eu tinha, né, uma playlist de meditações guiadas e tudo que eu gostava de ouvir, e durante muito tempo aquilo funcionou para mim. Só que chegou a um certo momento em que eu sentava ali toda bonitinha, né, respiração e tal, né, coluna ereta, e 3 minutos depois eu estava pensando lá no meu carrinho do não sei aonde, do livro que eu queria comprar, enfim, parou de funcionar. E aí eu comecei a me perguntar, como é que a minha espiritualidade precisa se expressar agora? O que eu preciso? Como é que está a minha consciência? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu momento? Como é que está a minha necessidade? E aí eu comecei a entender que não era que a espiritualidade tinha me abandonado, né, que eu estava esquecida aqui dos céus, ou era eu que tinha regredido e tudo. Era simplesmente o meu sistema que precisava ser reajustado. E aí naquele momento o que aconteceu? Eu percebi que o que eu precisava para minha espiritualidade era a meditação em silêncio, que até então eu usava guiada, mas a meditação em silêncio, eu precisava daquele silêncio. Eu comecei a fazer essa meditação em silêncio, e aí eu senti que eu precisava também de um diálogo mais ativo com a espiritualidade, que eu precisava da oração, esse bate-papo assim, em tempo real ali, né, com o divino, com a espiritualidade, com Deus, enfim. E aí eu atualizei tudo e a coisa começou a funcionar novamente. Então, gente, vamos tentar lembrar que não tem como arrumar, né, uma casa enquanto ela está em reforma. Nada vai parecer que está no lugar, porque realmente não tem nada no lugar. E eu tô comendo cabelo aqui, porque não tem nada no lugar. Então, às vezes, você está insatisfeita com o seu trabalho, né? Você está tendo que tomar uma decisão, mas você não sabe o que, você quer mudar de vida, e aí, entre você perceber o que está ruim e, de fato, tomar uma atitude, você passa por esse período ali, que você não sabe se vai, se fica, não sabe se fica na empresa, não sabe se pede demissão, você quer mudar, mas ao mesmo tempo vem aquela insegurança, será que aqui, será que lá eu vou conseguir lidar? Afinal, aqui está desconfortável, mas é um desconfortável
confortável, porque já é conhecido, porque eu já sei lidar. Lá eu não conheço nada, lá é tudo novo. Será que eu vou saber lidar ali com as pessoas, com a cultura da empresa, com as novas responsabilidades? Então esse meio de caminho, ele é desconfortável mesmo. E tá tudo certo com isso. Então acalma o coração, né? Tira proveito desse desconforto, muda essa percepção para a gente inclusive agradecer por ter ali aquele desconforto como uma oportunidade de alinhamento para evoluir, para melhorar. A gente só está cruzando ali aquele espacinho entre versões de nós mesmos. Então a verdade, gente, e essa verdade também ninguém ensina, né? Infelizmente, a gente não aprende na escola, gostaria que fosse, mas são coisas que a gente precisa buscar por conta própria, proativamente, melhor proativamente do que quando já está no caos, que é essa sabedoria da vida, né? Esse autoconhecimento, essa busca ativa que a gente pode ter para melhorar através da espiritualidade, de uma terapia, de conversa, de leitura. A gente tem muita informação hoje em dia, né? Então, respira. Eu quero te dar a mão aqui nesse momento, porque se você está passando por isso, ele é normal, né? É só o nosso ego que está ali desconfortável, está meio perdido ali no processo, mas deixa ele ali quietinho, que você precisa fazer para atravessar esse período, esquecer um pouquinho desse ego, dessas vontades dele e se conectar com aquele outro eu seu, aquele outro eu que você tem, que é mais sábio, que acessa essa sabedoria, o seu eu superior, ou a sua alma, o seu espírito, enfim, como você quiser chamar, um seu eu mais evoluído, que é aquela parte sua que tem essa conexão direta ali com o divino, que todos temos, né? A gente às vezes só precisa dar uma limpadinha ali no canal, e o ego, ele precisa estar a serviço desse seu eu mais sábio. E o Arli Cravo, né, ele fala muito isso, ele explica isso muito bem nos vídeos dele. É muito fácil quando a gente está ali no automático, porque o nosso ego está ali desembestado, querendo fazer tudo, sair na frente, mas sem essa orientação mais sábia. Então, deixa eu te deixar tipo um mapa aqui mais simples, porque eu vejo que tem algumas coisas, quando a vida está nessa confusão, tem algumas coisas que ela pede pra gente. E uma dessas coisas, e acho que a gente pode citar pelo menos umas 3 delas, é que quando ela está nesse caos, em primeiro lugar, ela pede menos controle. Ela pede que a gente pare um pouco, observe mais, abra mão um pouco de tentar resolver tudo à força, na força do próprio braço ali, parece que quanto mais a gente busca clareza ali, mais a coisa fica escura ali. Fica flexível para abraçar ali o fluxo natural das coisas, permitir que as coisas aconteçam na sua vida. E outra coisa que a vida pede nesses momentos pra gente, em todo momento, mas sobretudo nesses momentos onde a gente precisa ter a mente clara para tomar uma decisão, para agir, é presença, né? É perceber ali o que foi que cansou, o que perdeu sentido, o que mudou, sou eu que preciso mudar, é o ambiente, o que eu posso fazer, o que eu estou sustentando ali, carregando ali na minha vida, que é por hábito, que é por costume, ou que é por medo de alguma coisa. Então a presença, ela vem nesse momento para a gente poder entender justamente qual é aquele aprendizado que aquela situação pode trazer para a gente. Né? Qual é a lição que a vida tem aqui para mim, para eu evoluir e receber isso com carinho. Às vezes é um padrão de comportamento, de pensamento que a gente precisa, sabe, ajustar. E nem sempre, gente, a clareza, ela vai vir da força do lógico racional, porque às vezes a gente acha que se a gente pensar muito, se a gente usar muito o nosso racional ali, a clareza vem, mas às vezes é justamente na pausa entre um pensamento e outro que a gente consegue acessar essa voz mais sábia, né? Ficando um pouco mais com o que é, acolhendo o que é, aceitando aquilo que está acontecendo. Aliás, eu lembro até que, falando disso, né, de aceitar, eu lembro que no vídeo anterior eu falei sobre a resistência, né, sobre a fricção energética que a não aceitação traz. Eu falei sobre ali a visão do Eckhart Tolle, a visão dele que eu gosto bastante, a questão do coração dividido e tudo. Eu vou deixar esse vídeo aqui, caso você queira assistir, né, em seguida desse. Então, gente, outra coisa que eu gosto de lembrar nesses momentos de confusão mental
é que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos o observador dos nossos pensamentos, ou pelo menos a gente deve buscar esse lugar. Porque quando a gente consegue se distanciar ali daquela confusão de pensamentos perdidos e aleatórios, e a gente consegue encontrar esse respiro e observar, a gente consegue acessar as respostas que a gente precisa. E isso vem muito, muito através da prática da meditação. Depois eu vou voltar a falar disso, mas só para a gente não perder o fio aqui, deixa eu voltar aqui na terceira coisa que eu vejo que a vida pede pra gente, que é cessar um pouco o ruído externo, que é cessar um pouco aquela comparação com as pessoas, as falas do mundo que às vezes vem dizer pra gente, olha, fulano já chegou lá, o que você tá fazendo aí? Ó, fulano já cresceu, já prosperou, o que você tá fazendo aí? É um momento da gente olhar para dentro da gente, pra gente olhar para o nosso corpo, pro nosso cansaço, pro nosso silêncio, porque tem decisões que elas vão vir de um lugar muito mais profundo do que esse mental, do que esse de barulho. E aí, uma prática, uma sugestão que eu posso trazer aqui para momentos como esse, que é antes de dormir, a gente fazer aquela reflexão. O que a minha alma precisou hoje? Uma reflexão, pode nem precisar ser essa, mas uma reflexão que te ajude, que você sinta no seu coração ali, que vai te ajudar no seu momento, mas assim, uma sugestão é o que a minha alma precisou hoje? Para onde meu ego me levou? Ele estava alinhado com a minha alma? O que eu precisava de verdade ali, no meu espírito? O que eu fiz de fato, né? Onde meu ego quis levar? Então a gente começa a mapear isso aí, a gente começa a reorganizar muita coisa por dentro da gente. E aí, outra coisa que eu considero essencial, agora vou voltar lá, naquele ponto da meditação que eu falei, e eu considero a meditação essencial, porque é uma coisa que me ajudou muito, que eu aprendi lá com a Arlie Cravo, com a Gisela Valim, que é esse espaço de silêncio que a gente consegue acessar através da meditação. Para mim, a meditação sempre foi esse espaço seguro, ali, esse espaço de expansão, aquele templo ali, onde o meu ego ele fica ali, quietinho, e eu escuto um lado meu mais sábio, né? Como se o silêncio ele abrisse esse canal de contato, né? Ele limpasse esse canal de contato ali com a espiritualidade, com a intuição, com uma sabedoria mais profunda. E a meditação também, trazendo pra gente esse canal, a gente consegue ver a situação ali um pouco mais de cima, de um ponto de vista mais elevado. E quando a gente consegue ver as coisas assim, né, a imagem, a figura maior, né, como se fala, a gente também meio que desapega um pouco, porque a gente olha para baixo e a gente entende, caramba, tudo é temporário. A minha vida aqui é temporária. E o meu problema, então, é um ponto na minha linha da vida, e isso aqui é muito mais temporário. Então a gente coloca isso em perspectiva, não tem como, gente, os problemas eles ficam menores. A gente colocando em perspectiva a eternidade, cada probleminha numa linha do tempo terrena fica muito menor. Uma coisa eu tomo aqui como certa para mim. A gente tem muita capacidade de construir a vida que a gente deseja. Mas isso começa com essa coragem, né, que a gente precisa ter para olhar o que precisa ser mudado, né, para pegar nossa vida ali e realmente iniciar esse processo de transformação. E isso, por mais desconfortável que seja, é um movimento de aprofundamento espiritual. É um momento assim de vida que a gente está ali, que a gente precisa estar conectada com a espiritualidade, a meu ver. Porque toda expansão verdadeira, ela vai pedir uma pequena morte antes de alguma coisa, para poder entrar outras coisas na vida. Então, confia mais nesse processo, né? Agradece por ele, usa ele a seu favor, de repente ele é uma bênção que a vida está te dando, né? E mesmo sem entender tudo agora, é compreender que a vida é muito inteligente, existe uma inteligência ali muito maior que a nossa, e ela não vai desmontar nada à toa, ela não vai bagunçar nada à toa. Então, se esse vídeo te trouxe ali um pouquinho mais de paz, ou um pouquinho mais de compreensão sobre aquilo que você está vivendo, ou que você já viveu, coloca aqui no comentário para mim, coloca uma palavrinha que representa esse momento de vida que você está passando. O que é esse momento de vida que você está passando? É uma transição? É uma reconstrução? É um nascimento? Uma presença? Uma transição?
coloca aqui para mim que eu vou ler. E se esse tema, claro, falou com você, fica aqui, segue o canal aqui para ficar junto aqui comigo, ativar as notificações, ativa as notificações para a gente poder continuar essa conversa nos próximos vídeos. E essa travessia, para a gente finalizar aqui, ela não precisa ser solitária, né? Cada pessoa pode e deve encontrar ali os seus apoios. A gente tem que ter esse espaço interno, mas a gente também pode usar de bons apoios, que é a espiritualidade, que é a terapia, que é o estudo, que é a informação, o silêncio, as boas conversas, a oração, enfim. E se fizer sentido para você passar por um acompanhamento comigo, eu vou deixar aqui um convite para você, vou deixar um link com um formulário para você registrar o seu interesse e eu vou ler e vou te responder, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em paz, sempre em frente e até a nossa próxima conversa.